Olá, olá, meu people produtor. Meu nome é Apcanic e sejam bem-vindos ao meu canal. Estive há algum tempo ausente, muito derivado aos tempos difíceis que estamos a atravessar, mas que todos juntos iremos ultrapassar e iremos voltar a ter as nossas vidinhas normais. No vídeo de hoje vamos falar acerca da correlação entre dois sinais e fase relativa. Vamos interpretar as ferramentas de análise de correlação. Vamos falar acerca de alguns problemas que acontecem geralmente na mistura. Uma coisa é quando estamos a trabalhar os sons individuais, outra coisa é quando fazemos o bounce da mistura e alguns sons desaparecem ou já não ficam tão presentes como nós queríamos. Vamos então resolver esse problema utilizando o Voxengo, o PHA, que é um instrumento para a correção de fases, e vou-vos também mostrar algumas funções trigonométricas, sua aplicação na análise da correlação para nós. Como produtores e como misturadores, precisamos de saber o que é que está ali a acontecer e o que é que nós estamos a ver para poder resolver esses problemas. Isto foi um tema que aprendi com um mestre, Dénio Costa, do Brasil. Dénio, se estiveres a ver este vídeo, um grande abraço e muito obrigado pelos teus ensinamentos, foram realmente de muito valor. E sem mais demora, vou-vos mostrar a dica de hoje. Ora bem, pessoal, então cá estamos nós na sessão Cubase. Antes de iniciarmos aqui no software, vamos então ver aqui umas pequenas noções. Uma delas é a fase relativa, que ela nos diz que é o tempo relativo de fase entre dois sinais numa mesma frequência expressa em graus. Quando estamos a falar de correlação entre dois sinais, temos que ter isto em conta, que existe a fase relativa, que é o tempo relativo entre esses mesmos dois sinais numa frequência, que é expressa em graus. Essas representações são-nos dadas através de funções trigonométricas. Ou seja, na sua representação gráfica, as funções se caracterizam pela repetição de um padrão, que esse padrão vamos chamar de período. Também já vos vou mostrar o que é que isso quer dizer. Temos aqui a função seno, em que sabemos que o valor máximo de seno é 1 e o valor mínimo é menos 1, e passando pelo 0. Okay? Ele corre o seno sempre pelo eixo do y e temos sempre um ângulo x, okay, que percorre desde 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Também já vos vou mostrar isto. Não se preocupem muito em saber estas funções, isto é só para que vocês tenham uma noção superficial, para que entendam o que é que depois, quando estamos a olhar para um gráfico de correlação, o que é que quer dizer. Temos aqui no plano cartesiano a função seno. Como veem, começa ao ponto 0, passando pelos vários valores, ok? Π, 2π, π temos o 0, 2π também é 0, todos os outros vão oscilando entre máximo 1 e mínimo menos 1. Temos aqui a função cosseno, em que ela é representada no eixo do x, ok? Sobre um ângulo x também que vai de 0 até 2π. Aqui temos o plano cartesiano, em que o cosseno começa logo no ponto 1. Esta é a grande diferença entre seno e cosseno. Começa no ponto 1, π sobre 2, 0 e por aí adiante. Este é o nosso período e aqui temos o círculo trigonométrico com os seus radianos, π sobre 6, π sobre 4, por aí fora, e os seus respectivos ângulos. Ora bem, então, olhando para este círculo trigonométrico, vamos ver somente o eixo do x. Porquê? Porque o eixo do x é que vai nos dar a leitura que os softwares de correlação nos dão, que é o eixo do x, em que vai de 0 a 180. Neste caso, isto é o nosso 0, é o nosso 1, e o 180 é o nosso menos 1. Como podem ver aqui temos o nosso 0 e aqui temos o nosso 180. Ok? Outra dica que vos vou dar: memorizem estes valores
Não se preocupem muito se não se lembrarem, escrevam num papel, mas vou-vos dar valores de cosseno, porque estamos no eixo do x, são os cossenos, e uns cossenos importantes de vocês memorizarem. Então vamos ter cosseno de 30, 0,866, o cosseno de 60, que é 0,5, aqui representado, cosseno de 90 é 0, cosseno de 120 é menos 0,5, cosseno de 150 menos 0,86 e o cosseno de 180 que é menos 1. Ora, vocês sabendo estes valores, estamos a falar de ângulos e estamos a falar de valores de cossenos. Esses valores de cossenos, aqui representados nestes pontos, aparecem-nos no gráfico de correlação. Ou seja, cada vez que a leitura do gráfico navega por estes valores aqui, isto são todos os cossenos. Ele só vos está a mostrar cossenos de um ângulo. Ou seja, percorre aqui entre o valor 0. E o que é que isto quer dizer? Círculo de fase. Aqui ficamos a saber qual é que é a soma entre sinais tendo em consideração o ângulo. Vemos aqui que, por exemplo, a 0 graus temos mais 6 dB de soma, a 90 graus temos mais 3 dB de soma, 120 graus não temos soma, 150 graus menos 6 dB, aqui já estamos a ter uma perda de 6 dB, e a 180 graus estamos com anulação, ou seja, menos 100 dB, não há som. Então, mais uma vez, ângulo de 60 graus estará aqui no cosseno, que é o resultado de 0,5 no meio, ok? Ângulo de 120 graus, onde temos 0 dB, onde não há soma, estamos a falar de menos 0,5. Estes são os valores que temos de ter em atenção aqui quando estamos a analisar um som. Ok, vejamos agora aqui o exemplo prático entre kick e baixo. Aqui, como estamos a falar de sinais mono, que é o kick e o baixo e as outras percussões também estão em mono, temos aqui sempre o nosso ponto 1. Está sempre em 1. Ou seja, estamos a falar de 0 graus. Cosseno 0 é 1, portanto mais 6 dB em sinais mono. Agora vamos analisar no efeito prático, quando estamos a trabalhar com reverbs, com delays, vamos ver o que é que acontece e vamos ver então o PHA resolver a questão da fase. Como veem, ao adicionar reverb, a correlação passa a ficar com tendências negativas do que propriamente positivas. Isto é normal. Então vamos agora ver como resolver isso. Como vem agora, a nossa tendência é ter já valores positivos. O que se fez aqui foi inverter a fase de um dos lados, rodar a fase até quase 90 graus. Isto não é regra, atenção pessoal, isto não é regra. Vocês vão vendo, vão experimentando, olhando sempre para o gráfico de correlação. É a maneira mais fácil, não há um método exato para o determinado som. Não. Vocês abrem o plugin e vão experimentando. Tem também aqui o side mix, ou seja, a mistura entre sinal mono e sinal estéreo. E este botão é mágico, apesar de fechar o vosso som, ou seja, apesar de vos colocar o som mais em mono.
ok? Ele aqui está quase mono. Portanto, isto é um dos problemas que acontece muitas vezes com a colocação de reverbs, a fase ter tendência sempre a ir para o lado negativo. Já vimos como resolver. Vamos então experimentar agora com delay. Ok, podem ver então aqui a diferença. A única coisa que se fez foi rodar a fase de um dos lados para 90 graus e o resultado já ficou muito melhor. Já estamos aqui em volta do valor zero, ou seja, estamos em 90 graus, estamos a ter 3 dBs de soma. Agora vamos ver aqui um outro exemplo em que temos o VST. Este Serum tem aqui a fase onde vocês podem rodá-la. Aqui vamos fazer o teste com um plugin de abertura de espectro, que é este do Infected Mushroom, o nosso slider. Muito bom. Vamos ver até onde é que podemos ir, tendo em conta a nossa correlação. Aqui o máximo seja talvez aqui se calhar o problema é quando o filtro abre mais, é que vemos que vai para valores negativos e no máximo temos aqui o 62, portanto conseguimos sempre ter uma noção de até onde é que podemos abrir sem estragar muito a correlação. Bom pessoal, então espero que tenham entendido pelo menos a parte de leitura da correlação entre sinais. Eu aqui usei o Supervision, ou seja, faz parte de Cubase 11, já agora de felicitar a Steinberg porque fez um update genial. Acho que as ferramentas agora adicionadas ao Cubase estão muito boas, realmente. Temos este Supervision. Vocês provavelmente devem ter outro qualquer. Se utilizam o Cubase 11, usem este, que é muito bom. Se não, podem utilizar um outro meter qualquer, desde que tenha a correlação. Algumas placas, como a minha RME, também tem o plugin em que aparece lá também a correlação e até aparece os valores. Este aqui não aparece valores, aparece só o ponto vermelho aqui a dançar. Bom, mas também é importante só para nós termos noção se passa aqueles valores de cosseno que nós temos como referência, porque também não precisamos de saber ao pormenor qual é que é o valor do cosseno. Basta só termos uma noção. O PHA também, pronto, é free, portanto podem ir ao site da Voxendo e fazer o download. E pronto, e espero que com isto vos tenha ajudado na melhoria da vossa mistura final, porque isto é uma questão que se nota mais é quando estamos a fazer o bounce, estes sons podem ficar cancelados e não ter a mesma noção de quando o estamos a ouvir a solo. E pronto, espero que vos tenha ajudado a que vocês consigam melhorar a vossa mistura e a vossa correlação de fase também. Portanto, já sabem, subscrevam ao canal. Eu prometo que vou voltar mais vezes, eu vou voltar a fazer mais vídeos, e desta vez com mais regularidade. Mantenham-se seguros, atenção ao Covid, que ele anda aí, e já sabem. Até à próxima.